Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você está vendo esse vídeo é porque você está no meu canal, então já deixa o like, que vai me ajudar bastante no meu trabalho, tudo bem? Vamos falar hoje sobre força de atrito. Então, nas aulas passadas a gente viu superfícies lisas, perfeitamente lisas, que não tinha nenhum problema ali, tá? Mas o que acontece quando eu aplico uma força no bloco e tem um atrito ali, tá? Então, considere a seguinte situação. Eu tenho um bloco aqui numa superfície, né? Vamos dar um zoom na superfície entre o bloco e o chão. Vamos dar um zoom aqui para ver o que tem. Olha só. Então, dando um zoom aqui, vamos ver que existem saliências do bloco aqui, né? Eu tenho um bloco. Existem várias deformações ali no bloco. E no chão a mesma coisa. Eu tenho várias deformações, várias saliências aqui, tá? No caso anterior, a superfície tanto do bloco quanto do chão era perfeitamente lisa, não tinha essas deformações. E daí é fácil de imaginar que quando eu tenho uma superfície lisa, é muito fácil de acontecer o movimento. Nesse caso aqui, como eu tenho várias saliências, várias deformações, o movimento fica muito difícil, não fica? E é justamente isso que é o atrito, né? Que eu até falo aqui embaixo, que devido a essas saliências entre essas duas superfícies, as saliências se interpenetram, o que dificulta o movimento de uma em relação à outra. Então, o atrito é justamente sobre isso. Né? Quando eu tenho deformações da minha superfície, o movimento fica reduzido do bloco, fica mais difícil de movimentar um bloco. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre a força de atrito. Então, a força de atrito tem duas características muito importantes aqui para a gente. A primeira delas é que ela é sempre tangencial à superfície de contato. E a segunda, que é muito importante quando a gente for colocar as forças no bloco, tá? É que ela é sempre no sentido contrário ao movimento. Vamos supor que nesse caso, então, é que a gente aplica uma força no bloco para a direita. Então vamos supor aqui que eu tenho uma força sendo aplicada no bloco para a direita e vai começar a entrar em movimento. Então o movimento estará para a direita também, nesse sentido aqui. Tudo bem? Quais são as outras forças que existem no bloco? Eu tenho a força peso aqui para baixo também, e a força normal sempre perpendicular ao chão. E já que meu bloco está no chão, né, que está na superfície, essa normal existe. Né? Então, só lembrando que quando o bloco estiver no ar, não existe normal, gente. Então, quando o movimento está para a direita, vai existir uma força no sentido contrário a esse movimento. Então, vai existir uma força para a esquerda, no sentido contrário ao movimento. Essa força é a força de atrito FAT. Tudo bem? Existem dois tipos de atrito. Um deles é o atrito estático, quando não há movimento entre a superfície. Então, quando eu faço uma força F, né, quando eu aplico uma força F no bloco, o bloco fica parado nesse caso. Nesse caso, eu tenho atrito estático. Quando eu aplico uma força um pouco maior, ele começa a se movimentar. Então, nesse caso, eu tenho atrito dinâmico, né, quando tem um movimento. Então, o nome diz muito sobre o tipo de atrito, né, estático, parado, dinâmico, em movimento. Tudo bem? Vamos supor o caso agora quando eu aplico uma força F também para a direita, né? Então, desse jeito. Só que o bloco ele continua parado, né? Então, eu começo aplicando uma força bem pequena, bem próxima de zero. Então, aqui no meu gráfico, quando uma força aplicada é aqui bem próxima de zero, o bloco permanece parado, né? Porque não existe força suficiente para tirar o bloco, para deixar o bloco em movimento. Tudo bem? E quais são as outras forças que existem no bloco? De novo, peso, normal também para cima, e a força de atrito sempre contrário, né, à tendência de movimento, né, que nesse caso não está em movimento, mas a tendência dele seria se movimentar para a direita, tá bom? Então, a força de atrito vai estar contrária a essa tendência de movimento. Então, vai estar para a esquerda aqui, o meu FAT. Nesse caso aqui é o FAT estático, tá, pessoal? Então, aqui, FAT estático. Então, quando eu começo a aumentar essa força aplicada no bloco, a força estática vai começar a aumentar também.
dessa forma aqui. Então vai começar a aumentar de forma linear, até chegar a um ponto de máximo aqui. Esse ponto de máximo é o ponto quando eu tenho a iminência de começar o movimento. Vou até escrever aqui então, olha só. Nesse ponto aqui de máximo, da minha curva, é quando eu tenho a iminência. Vou escrever aqui então, iminência do movimento. Então, quando eu faço uma força um pouquinho maior no meu bloco, vai começar a entrar em movimento no bloco. Tudo bem? Nesse caso, quando começa a entrar em movimento, eu tenho agora a força de atrito dinâmico, né? Então, vou mudar aqui força estático para força de atrito dinâmico. Tudo bem? Nesse caso, quando eu começo a aumentar um pouquinho a minha força de atrito, a minha força aplicada, meu gráfico aqui vai dar uma leve queda e depois continuar constante. Tudo bem? Então, a força de atrito estático ela é variável, ela começa a crescer conforme eu aumento minha força, conforme eu aumento minha força aplicada. Depois chega no máximo, que é a iminência do movimento. Se eu fizer mais uma força bem pequena, começa a entrar movimento dentro do meu bloco. Tá? Ele dá essa queda e depois continua constante. Força de atrito dinâmico é constante. Ok, mas por que existe essa queda no meu gráfico? É porque acontece da seguinte forma, que eu escrevi aqui, é que depois de iniciado o movimento, que eu escrevi aqui nessa frase, que depois de iniciado o movimento, o acoplamento entre a superfície é reduzido. Tá? Então, por isso eu tenho que minha força de atrito diminui um pouquinho, depois fica constante, que é a força de atrito dinâmico. Tá bom? Então, por isso que tem essa leve queda. Esse gráfico é muito importante, pessoal, que sempre cai no Enem, sempre pede questões de força de atrito no Enem, tudo bem? Então, quais são as formulinhas da força de atrito agora? Sempre na iminência do movimento, é força de atrito estático máximo, tá? Então, vou escrever aqui, na iminência do movimento, né? Eu tenho a força de atrito estático máximo. Nesse caso aqui da iminência, eu tenho que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático, μe, vezes uma normal, que é a normal do bloco. Já no caso da força de atrito dinâmico, eu tenho aqui o FAT dinâmico, já que é constante, então não vou ter nenhum máximo. Nesse caso aqui é o coeficiente de atrito dinâmico, ou cinético, vezes uma normal. Então eu tenho essas duas formulinhas. E só uma atenção, que na força de atrito estático, é força de atrito estático máximo, tá? Então é no ponto da iminência do movimento. Nesse ponto aqui, então, de máximo, é o ponto onde se inicia o movimento. Início do meu movimento. Isso é muito importante. Então, uma força de atrito estático que não é máximo, ela vai estar entre 0, que ela vai crescendo, entre 0, a força de atrito estático está entre 0, e a força de atrito estático máxima. Tudo bem? Essa é a condição. Esses coeficientes de atrito estático dinâmico são dependentes dos materiais da superfície, do bloco do chão, e do polimento de cada material. Tá bom? Isso é um fato muito importante no coeficiente de atrito, pessoal. Então, beleza, vamos continuar aqui. Vamos agora fazer um breve resumo do que a gente viu até agora. Então, o movimento de um bloco se dará quando eu aplico uma força maior do que a força de atrito estático máximo, tudo bem? Então, dessa forma, o atrito deixará de ser estático para se tornar dinâmico. Na condição lá do gráfico anterior, eu tinha que a força de atrito estático máximo é maior do que a força de atrito dinâmico, Então, vamos escrever aqui rapidinho. Olha só, eu tenho aqui que meu FAT estático máximo ela é maior do que minha força de atrito dinâmico. Tudo bem? A gente sabe que aqui é coeficiente de atrito estático vezes a normal, maior do que coeficiente dinâmico vezes a normal.
Como eu tenho normal dos dois lados da minha desigualdade, eu posso cortar normal com normal, e vai ficar que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o dinâmico. Isso é muito importante, que vocês vão ver que nos exercícios, sempre o estático é maior do que o dinâmico. E você só vai usar atrito estático quando o corpo estiver parado, na iminência de entrar em movimento, mas ainda parado, tudo bem? E atrito dinâmico, né? Coeficiente dinâmico, apenas quando o bloco estiver em movimento. Então, só resumir aqui que essas duas forças, olha só, essas duas forças sempre vão estar paralelas à superfície de contato entre os corpos. Lá no atrito estático, é sempre contrário à tendência de movimento, já que o corpo está parado ainda, né? Vai sempre no sentido contrário à tendência em movimento. Já quando eu tenho movimento do meu bloco, né, atrito dinâmico, sempre é contrário ao movimento relativo entre a superfície de contato. Tudo bem? Vamos fazer agora uma aplicação da força de atrito quando eu tenho um bloco e eu inclino o plano até que o corpo fique na iminência de escorregar. Tudo bem? Então eu quero encontrar o ângulo θ de que forma que o bloco fique pronto para escorregar, né? Se eu aumentar mais um pouquinho o delta, daí ele escorrega, tá? Então eu quero achar esse delta máximo, tá? O ângulo máximo para que ainda ele fique parado, tá bom? Então no caso, quando é que ele não está inclinado, eu tenho apenas duas forças, tá? Eu tenho a força peso e a força normal aqui nesse caso. O bloco está parado, não tenho nenhuma força de atrito agindo sobre ele. Tudo bem? Mas quando eu inclino um pouco o plano sobre um ângulo θ, eu vou ter, de novo, peso para baixo, normal. De novo, pessoal, sempre perpendicular ao chão e nunca para cima também, tá? Nesse caso aqui eu posso decompor a força-peso, né, em Px. Lembre-se que o bloco está descendo, então Px é Pseno. Bloco descendo, então é Pseno, tá? E aqui, né, é Py, que é igual a P cosseno θ. E a força normal aqui, que eu também tenho, a força normal está na contrário à tendência de movimento. O bloco está parado ainda, né? Só que a tendência dele é cair, né? Então, a minha força de atrito está contrária à tendência do meu bloco cair. Força de atrito agora estático. Tudo bem, pessoal? Já que o bloco está parado. Então, o bloco está no equilíbrio, né? Então, eu vou escrever aqui. Quando estou no equilíbrio, eu não tenho nenhuma aceleração. Então, minhas forças resultantes será igual a zero. Nesse caso aqui, então, na direção x, né? Então, vamos supor que aqui é a direção y e aqui é a x, tá? No x, eu tenho que o px, né? Ou melhor, o pseno, né? Pseno θ é igual a força de atrito estático. E em y, eu tenho que o peso, né? Py, ou melhor, P cosseno θ, né? P cosseno θ é igual a normal. Então eu tenho essas duas equações, um sisteminha de duas equações. Só que PC não é a mesma coisa que mg seno θ. E φ estático, lembre-se que o coeficiente de atrito é estático vezes a normal. E a segunda equação, eu tenho que mg cosseno θ é igual à minha normal também. Preciso encontrar qual que é o meu coeficiente de atrito estático, ou o meu ângulo, né? Se eu fizer agora uma divisão entre essas duas equações, posso ver que eu posso cortar mg com mg e normal com normal aqui. Vai sobrar, então, seno sobre cosseno, que é a mesma coisa que tangente, né? Tangente θ, igual ao coeficiente de atrito estático, tá bom? E nesse caso aqui, né, isolando
o θ, né? Eu vou ter que o θ é igual a tangente, ou a inversa da tangente, né? Do coeficiente de atrito estático. Então, para esse delta, eu vou ter a iminência do bloco entrar em movimento. Tá? Se eu aumentar só mais um pouquinho o θ, ele começa a cair meu bloco. E a partir daí é atrito dinâmico. Tá bom? Então, foi uma aplicação muito importante aqui. E a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Nunca se esqueçam disso. Tudo bem? Então é isso que eu queria falar por hoje de força de atrito. Façam os exercícios. E é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Não esqueça de curtir o vídeo. E até a próxima, tá? Obrigado, gente.